iniciais. Teremos aqui vários professores da Escola de Arquitetura e Urbanismo e o Roberto Possolo German, que é engenheiro, convidado, e já foi professor também da UF. Então, vou começar pela professora Denise Viana, vou falar um pouquinho, né, do currículo de cada um deles, e depois vou convidar na ordem de fala que eu tenho aqui, mas se vocês, a gente não conversou sobre isso, se vocês quiserem propor uma outra ordem, fiquem totalmente à vontade, tá bom? Então, a Clarissa, a professora... gente eu acho que você pode me chamar e aí a gente vai falando, nós já temos a ordem Quem que a vem gente depois? combinou. Tá ótimo, Denise. Então, a professora Denise Viana Nunes, é a professora aqui da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo ProURB-FRJ, é mestre pelo ProArc UFRJ e fez sua graduação também na FAUFRJ. O Roberto, eu já falei, Possolo German, ele é engenheiro civil pela PUC, mestre em engenharia civil pela Universidade Federal Fluminense, foi professor da Escola de Engenharia da UF e hoje é sócio-diretor da R. German Serviços de Engenharia. Professor aqui também do Departamento de Arquitetura, Ivan Silva de Lima Xavier, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em Arquitetura e Urbanismo e também doutor pela USP. Atualmente, pesquisador e professor aqui da escola, né? Professor Edivaldo Luiz de Carvalho Souza, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Santa Úrsula e Engenharia Civil pela UF. Também tem mestrado e doutorado em Engenharia Civil pela UF. E, finalmente, professor Luiz Felipe Coelho Machado, que é arquiteto urbanista pela FAUFRJ, especializado em materiais para engenharia civil pela Escola de Engenharia da FRJ, mestre em arquitetura pelo ProArc, UFRJ, e tem também um mestrado em arquitetura moderna e contemporânea pela Universidade de Paris I, por onde ele também é doutor em História da Arte. Então, gostaria de convidar a professora, agradecer a todos novamente por essa disponibilidade de estar aqui hoje, dando continuidade ao seminário ZEAL, e queria convidar a professora Denise Nunes, então, para abrir as apresentações de hoje. Boa tarde a todos. Aqui pela tela que eu tenho, eu não consigo ver mais os presentes, então eu vou generalizar, mas queria agradecer professores, colaboradores, alunos aqui presentes, e nós vamos apresentar a atividade do nosso grupo de estudos, que é o grupo de estudos sobre arquitetura e concepção estrutural, e a nossa pesquisa é Diálogos no Acervo Baumgart. Nós vamos apresentar a formação desse grupo de estudos, né? Hoje a gente vai apresentar nessa palestra apenas as atividades iniciais desse grupo, que é um grupo recente. Ele foi formado em 2018, então nós temos atividades realizadas em 2019, que foi uma apresentação na SAL, que é a Semana de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Participamos de um seminário ibero-americano, e no início de 2020 nós tivemos uma publicação no e-book de Arquitetura e Urbanismo, e passamos a contar com a ação, com o trabalho dos nossos monitores já durante a pandemia. E vamos apresentar nossas perspectivas futuras, espero eu que seja em breve o fim da pandemia, que a gente possa, então, dar continuidade nas nossas atividades. Aqui a gente colocou um índice para depois quem puder só assistir a apresentação, vamos direto aqui ao nosso grupo, né? Nosso grupo é formado por vários professores e isso tem uma razão de ser. Eu sou a coordenadora e conheci o pai do professor German, que é um dos discípulos, um dos continuadores da obra do professor Emílio Henrique Baumgart. Ele, nos anos 90, quando eu fiz uma especialização em História da Arte e da Arquitetura na PUC Rio. E, a partir dali, eu me interessei muito sobre esse acervo, que é um acervo que contém toda a produção de arquitetura e de engenharia do início do século XX. E eu, depois, quando fazendo doutorado, em 2009, eu procurei novamente a família German, já
o professor Roberto Germa, procurando saber notícia do acervo, como é que eu poderia ter acesso, e só mais tarde nós conseguimos trazer para a UF. E isso foi só em 2018. Quer dizer, para a UF e para o Rio de Janeiro, mas o acervo propriamente está depositado no Núcleo de Pesquisa e Documentação da UFRJ. Então, nós conversamos sobre formar um grupo de estudos e convidamos os professores Ivan e Osvaldo, que são professores mais ligados à área de estrutura do Departamento de Arquitetura, e o professor Luiz Felipe Machado, que também tem uma formação de engenharia, mas uma formação forte em arquitetura moderna, que foi uma arquitetura fortemente apoiada por essa engenharia, com essas inovações da engenharia propostas por engenheiro Baumgartner. A nós se juntaram os alunos da UF, de forma voluntária, por enquanto, nós ainda não temos bolsistas com bolsa efetiva, os bolsistas Arthur, Gabriel, Júlia e Lívia, que são alunos da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Bom, então, por que estudar uma obra de um engenheiro dentro do curso de arquitetura? Porque nós estamos interessados justamente no diálogo entre arquitetura e engenharia. E nós estamos interessados na integração desses saberes, né? E como um alimenta o outro. Então, nosso objetivo é identificar nesse acervo as informações que são relevantes sobre esse diálogo e também contribuir para a compreensão tanto do aluno, né, como do futuro profissional, da integração desses saberes. Como isso é importante para que o arquiteto saiba projetar bem. Aqui a gente trouxe uma citação do Le Corbusier que fala exatamente sobre isso, né? Que o símbolo, né, dessa associação entre engenharia e arquitetura está no desenho aqui ao lado, do lado direito, onde duas mãos se entrelaçam, duas mãos colocadas na horizontal, duas mãos no mesmo nível, né? Engenharia e arquitetura entendidas como o mesmo nível, como uma colaboradora da outra. E aqui a leitura dos nossos bolsistas, né? Como o arquiteto compreendendo a ação do engenheiro e o engenheiro compreendendo o trabalho do arquiteto. Então, nesse olhar que a gente está trabalhando com esse acervo. Bom, a gente vai falar, então, sobre o acervo Emílio Baumgartner, né, apresentando a trajetória da pesquisa até ela chegar na Escola de Arquitetura. Para iniciar, eu vou convidar o professor Germa para falar dessa relação dele com o acervo e sobre o engenheiro Emílio Henrique Baumgartner. Germa, agora é você. Boa tarde a todos. É com muita honra e com muito prazer que eu estou participando desse seminário, idealizado pela Denise, enfim, por vocês todos aí, né, com muita saudade da escola, e com muito prazer exatamente por causa disso, porque eu estou podendo voltar a participar de alguma forma da parte acadêmica. E gostaria, antes de mais nada, né, enfatizar talvez um pouco mais aí os agradecimentos da Denise com relação às pessoas que viabilizaram, quer dizer, foi um conjunto de pessoas que viabilizou o transporte do acervo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. A começar pelo próprio engenheiro Jorge de Gaulle, que gentilmente cedeu, né, gratuitamente o acervo desde que nós conseguíssemos o transporte. Então, isso é de um valor inestimável, naturalmente. Em segundo lugar, quem, digamos, patrocinou o transporte é membro da família Baumgartner, é o sobrinho neto do Emílio Baumgartner, que é o engenheiro Alexandre Baumgartner. Foi convidado para participar, não sei se está participando, mas daria muito prazer se estivesse. De qualquer forma, fica a nossa reverência e nosso agradecimento ao patrocínio oferecido pela Vedacity, que é o grupo da família Baumgartner, né? Otto Baumgartner, que é irmão do engenheiro Emílio. Enfim, esse pessoal todo dessa área de impermeabilizantes e aditivos para a construção. Bom, além disso, a professora Elizabeth, que já se aposentou lá da UFRJ também, que nos possibilitou essa entrada através do conhecimento com a Denise. Então, existe um grupo de pessoas, e realmente foi um grupo de pessoas que possibilitou e viabilizou essa vinda do
do acervo para o Rio de Janeiro. E, naturalmente, eu sempre quis trazer para o Rio de Janeiro, porque a vida do engenheiro Emílio Valgar, apesar dele ter nascido em Blumenau, Ceará do Sul, foi toda profissionalmente, digamos assim, constituída no Rio de Janeiro. E aqui ele, inclusive, faleceu prematuramente com 54 anos. Bom, então, resumindo, ele fez a parte fundamental lá no Sul de estudos e, em 1910, se transferiu para o Rio de Janeiro, né, para fazer o vestibular. E, estudando, passou em primeiro lugar. Né? Sempre foi um aluno distinguido em todos os setores. Já em 1912, ele, um domínio grande que ele tinha da língua alemã, ele foi convidado e, enfim, entrou para uma firma construtora de cimento armado, né, do alemão, era conhecido como engenheiro arquiteto, Lampert Riedlinger, e foi fundado em 1911, ele, em 1912, adentrou, então, a empresa. E logo começou a se destacar, e em 1917, ele projetou a Ponte Maurício de Nassau em Recife, com 178 metros de extensão no total, que foi um recorde nacional na ocasião, de extensão de ponte. Tá? E, só para uma curiosidade, vocês estão vendo, fazendo as contas, que, digamos, ele se formou em 1919, com 30 anos de idade, quer dizer, uma idade bem já avantajada para a maioria dos casos. Por quê? Porque em 1915, né, ou seja, no meio do caminho da faculdade, ele resolveu se casar. Então, isso daí, naturalmente, fez com que ele precisasse arrecadar fundos para se manter, né, a família, e aí, então, precisou parar um pouco os estudos. Bom, então, voltando aqui, em 1919 ele se formou, e em 1923 resolveu entrar no ramo da construção, montou a própria construtora. E construiu, né, o primeiro arranha-céu do Rio de Janeiro, situado na Cinelândia, que foi o Cinema Capitólio. Né? Já foi, digamos, demolido, e hoje tem um prédio lá de uns 30 pavimentos, ou coisa desse tipo, 30, 33 andares. É um prédio bem longilíneo, digamos assim. Bom, não deu certo na construção, em 1925 ele abriu falência. E depois ficou desiludido, não quis voltar mais ao ramo de construção, não quis mais tentar ramo de construção e abriu, então, o seu escritório de projeto, que, se tem notícia, é o primeiro escritório de projeto no Brasil, em termos de cálculo estrutural. E ele abriu na própria residência dele, num corredor, na rua Conde de Irajá, lá em Botafogo. Né? E funcionou nesse endereço durante um bom tempo. Não sei precisar exatamente quanto tempo ele ficou nesse endereço, depois foi para outro endereço, mas, digamos assim, ali nesse endereço começaram, inclusive, a trabalhar com ele o projetista do edifício à noite, que foi o engenheiro Paulo Fragoso, em 1926, né, recém-formado praticamente, e tivemos formado. E, enfim, depois esses assuntos virão numa próxima palestra. Até 1943, que foi a morte dele, ele também deu aula para um curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes. Né? O curso era um curso tipo Sistemas Estruturais. Na realidade, ele ensinava muito mais a parte prática de detalhamento de tudo quanto é tipo de peça, de aço, de madeira, concreto. Então, foi uma coisa assim fantástica, digamos assim, a parte de ensino dele. Curiosamente, jamais foi chamado para dar aula na escola de engenharia, somente na escola de arquitetura. Ele fez isso até a morte dele. Né? Em 1925, criou aí com o arquiteto Baldassini a revista Forma, a revista de arquitetura, engenharia e artes plásticas. Né? E nesse curso que ele dava para o pessoal da Escola Nacional de Belas Artes, ele teve como aluno um artista plástico, pintor, enfim, arquiteto e professor também famoso, que foi o Alcides Rocha Miranda. Ficou muito agradecido a ele
digamos assim, pelos ensinamentos recebidos, né? E eu, curiosamente, não tenho certeza, nós ainda vamos averiguar isso, quer dizer, eu vou pedir até para os monitores depois averiguar isso melhor, mas a firma Rocha Miranda foi uma das proprietárias do prédio da Bering, que vai ser falado aqui pelos alunos, né? Então, eu não sei se esse Alcides também foi aí, digamos assim, um membro dessa família que foi quem talvez tenha introduzido o Balgar para o projeto, né? Isso tudo nós vamos, então, tentar levantar adiante. Em 1943, o Balgar faleceu, saindo para o trabalho, teve um infarto, com 54 anos, e aí, então, a firma foi sucedida por alguns engenheiros que sempre trabalharam lá, como, no caso, o engenheiro Arthur Eugênio Gelman, que era meu pai, né, e outros engenheiros, como Sérgio Marques de Souza, e depois, em 1970, a empresa passou para um ex-aluno do meu pai, que era o engenheiro Jorge Tegol, que foi um dos facilitadores dessa vinda do acervo para o Rio de Janeiro. Dentre os notórios engenheiros que trabalharam com o Balgar, foram, digamos, crias do Balgar, estão o professor Antônio Alves de Noronha, nascido em 1904, né, se formou em 1927, e uma obra icônica dele, para vocês todos lembrarem, é o Hotel Quitandinha, né? O professor Paulo Fragoso, também, da mesma época do professor Noronha, em 1904, só que se formou 2 anos antes, fez aí um dos prédios da Avenida Central, também o prédio Lineu de Paula Machado, muito próximo desse daí, lá na cidade, em concreto, esse é a estrutura metálica. E o professor Lobo Carneiro, né, que foi uma turma antes de formado da faculdade do meu pai, ele era de 1930, formado em 1934. Meu pai foi de 1935, né? E o engenheiro Lobo Carneiro projetou, dentre algumas outras obras, o prédio da FAU, o FRJ, né? Escola Nacional de Arquitetura. O engenheiro Sérgio Marques de Souza, que foi um dos continuadores do Balgar, junto com meu pai, foi, digamos, uma obra icônica também, é o elevado Paulo de Fronten, né? E o engenheiro Jorge Degol, com toda a reverência, tem aí o ginásio do Mineirinho, né? Que é uma obra belíssima também, está em plena atividade. Então, esses foram, digamos assim, os continuadores do engenheiro Emílio Balgar e que se perpetuam aí através de outras crias até hoje, né? Denise, eu acho que então agora essa parte eu acho que é com você, né? Isso. Bom, então, pelo que a gente já comentou, né, o acervo passou para aquele grupo de engenheiros após a morte do Baumgart, e a empresa depois se foi transferida para Belo Horizonte, e o acervo foi colocado nesse galpão, é um galpão de 100 metros quadrados, estava bastante organizado antes da vinda para o Rio de Janeiro, dessa em mapotecas, toda a memória de cálculo e projetos de arquitetura, algumas fotografias estavam nas caixas. E nós temos um grande acervo também de tubos com os originais em vegetal. Esse material foi transportado para o Rio de Janeiro não com muita ordem. Então, quando chegou aqui, nós separamos o material, a gente vai mostrar a seguir. Mas primeiro eu quero comentar como é que chegou aqui no Rio de Janeiro, né? Em 2014, então, como o German comentou, a gente começou a fazer uma tentativa de trazer para o Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU-FRJ, que é um local adequado, que tem um tratamento adequado de climatizado, tem experiência com tratamento de papel e de outros tipos de originais. Então, seria um lugar adequado para colocar isso no Rio de Janeiro. O Grupo Baumgart facilitou esse transporte, né, na figura do engenheiro Alexandre Baumgart. E no início de 2018, então, a documentação chegou finalmente ao NPD e nós criamos o grupo de estudos, o Grupo de Estudos da Arquitetura e Concepção Estrutural, e realizamos um acordo de cooperação entre a Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e o NPD. Em 2019 é que nós realmente começamos os trabalhos, os professores lá dentro do NPD. Então, a gente chamou isso de fase 1,
O acervo em si, ele compreende obras de 1926 a 2005, e nós decidimos fazer um recorte inicial só do período Baumgart. Isso porque nós temos 3.000 itens catalogados numa planilha que foi enviada junto com o acervo. Pode ser até que haja mais coisa, não sabemos. E nós temos cerca de 1.000 obras para analisar. Então, nós tínhamos que começar por alguma coisa e resolvemos começar pelo começo, que seria o período do Baumgart. Esse material foi trazido para o NPD, então, aqui é uma foto no arquivo, né? Quer dizer, onde é que ele está alocado, no 5º andar do prédio da FAO-FRJ, em instantes que nós primeiro organizamos por décadas, para poder começar, inclusive, separar o que nós íamos trabalhar inicialmente. Aqui é o espaço que nós temos para trabalhar, e aqui as caixas do Baumgart, por exemplo, estão colocadas, elas estão descendo do 5º andar para o 2º andar, onde ficou o NPD, por partes, né? Porque não é impossível descer tudo ao mesmo tempo. Aqui mais uma foto, imagens das caixas, já aqui trabalhadas já com caixas mais novas, né? Elas estão chegando nesse estado. E aqui tem uma imagem dessa listagem de 3.000 itens, né? Nós estamos trabalhando a partir dessa tabela fornecida pela CEBLA e riscando o que a gente encontra, né? Nós ainda não conseguimos trabalhar tudo. Até o momento, nós trabalhamos 300 caixas das 3.000 que chegaram. Então, é um trabalho muito lento. Nós fazemos uma planilha no momento que a gente abre a caixa, colocamos a referência da caixa, o projeto, qual é a data, o que nós encontramos e a localização. Tudo isso, essas informações de localização estão vindo da tabela da CEBLA. Essa tabela é digitalizada pelo pessoal do NPD, para que a gente possa ter um acesso mais fácil, né, e que possa depois trocar isso também com outras pesquisas. E a gente pretende inserir futuramente essa tabela numa plataforma internacional da Unesco, que é a ICATOM. Pretendemos que o acervo seja higienizado, restaurado no que for necessário, mas é um acervo que contém desde correspondências, desenhos, que nesse caso aqui é uma foto do projeto, esse aqui são cópias heliográficas, nós temos uma diversidade de material que vai precisar de um tratamento variado. Agora a gente vai apresentar para vocês umas pílulas do acervo, alguns edifícios icônicos que ilustram a importância desse acervo também para a arquitetura. Ivan, então agora é a sua parte. Bom, boa tarde a todos, né? Eu queria iniciar a minha fala, agradecer a Clarissa, do departamento que fez a abertura. Essa ideia dos seminários veio através do departamento do urbanismo, né? E a gente acabou se unindo e está tendo essa coisa maravilhosa de toda terça e quinta-feira ter esse seminário. Uma coisa importante, eu quero agradecer a Denise pelo convite inicial, né? E por esse fôlego, né? E por essa garra em relação a esse projeto de pesquisa que agora está começando a dar seus primeiros frutos. Agradeço também ao professor Gé, ao professor Oswaldo, ao professor Luiz Felipe e também aos alunos. Também queria fazer um agradecimento especial ao Andrés Pássaro, lá do NPD, que abriu as portas para a gente acabou fazendo um tema de cooperação técnica entre a escola, o nosso departamento e o NPD, isso é muito legal, isso realmente é uma cooperação entre instituições, né? Em relação às pílulas do acervo, o que nós identificamos no acervo são edifícios icônicos, né? Como esse que a gente está vendo nas fotos iniciais, né? Que tem grande importância para o estudo da arquitetura brasileira. O que vale destacar é que o edifício, por mais bem projetado que ele seja pelo arquiteto, pelo quem fez a concepção, ele tem por trás um engenheiro que garante a sua construtibilidade e a sua edificação. E por trás disso, tem os projetos que têm muita sabedoria nos projetos, muita tecnologia para os desafios propostos pelos arquitetos. Então, eu tenho aí o Copacabana Palace e o Hotel Glória, e tem aí em 1927 o edifício Guile, que um dos nossos alunos vai comentar hoje também sobre esse edifício, rapidamente. O edifício à noite na Praça Mauá, em 1928, o edifício Milton e o edifício Ribeiro Moreira, de 32, né?
Pode passar, por gentileza. E aí tem o edifício mais icônico da gente, que todo mundo conhece, que é o Palácio Capanema, o edifício do MEC, Ministério da Educação e Cultura. E essas imagens falam por si só. Eu tenho uma imagem detalhada, que a fonte é o Roger Pamponnet, né? Não sei se ele foi convidado para estar nessa apresentação, mas é fundamental essa imagem. Volta um pouquinho anteriormente, Denise. A imagem mostra a grandeza e a beleza da estrutura do edifício. E a imagem da minha esquerda mostra a fachada sul, que ela foi totalmente envidraçada, enquanto a fachada norte do edifício ela foi tratada com os bris que nós temos, mostra nessa imagem à esquerda. Esse é um detalhe que nós encontramos no acervo muito interessante. A Denise, que localizou esse acervo, ficou muito feliz ao encontrar um detalhamento do bris. A gente vê nessa parte azulzinha os brises horizontais. É muito legal esse detalhe. Então, mostra o potencial que o acervo tem. E a imagem da direita, a gente vê todos os nomes dos arquitetos que participaram do projeto, que é o Jorge Moreira, o próprio Lúcio Costa, que era o coordenador da equipe, Carlos Leão, o Reide, o Alfonso Reide, o Nescar Niemeyer, depois o Hernani Mendes de Vasconcelos e o Soares Filho. Então, o acervo também vai mostrando para a gente, no dia a dia, cada pasta que se abre, cada elemento que se descobre, ele nos emociona. Isso que é uma coisa bem interessante, né? Ok? Volta um pouquinho, Denise, acho que vale a pena comentar que no edifício do MEC ele tem algumas coisas muito inovadoras, né? Eu acho que os pavimentos são apoiados em grelhas, que é uma coisa importante, tem os capitais e as místulas invertidas também, que é muito legal, e os consoles tangentes de lajes em balanço, e os pilares com 10 metros de altura nos acessos principais. Além das fachadas norte, tem os brises, né, que eu já comentei, e a fachada sul, aquele pano de vidro de iluminação. E também conta, nesse edifício do MEC, com a participação dos painéis de Portinari e o paisagismo de Brunner Marx. Acho que isso é uma coisa importante, né, que realmente mostra esse caráter icônico dos edifícios e o que a gente pode descobrir no próprio acervo e nas outras etapas, ok? Pode passar a imagem, por favor. Então, aí eu tenho também, em 1926, o Teatro João Caetano, a Casa da Lagoa, em 42, e também eu tenho as oficinas gerais, o hangar também em 28. Então, dentre outros, no Rio de Janeiro também tem muitas obras, tem obras em Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e São Paulo, entre outros. Então, o acervo é de um número enorme de possibilidades, o que gera muitas possibilidades de pesquisas aí futuras, ok? Bom, agora o professor Oswaldo ele vai se aprofundar mais em duas obras para justamente destacar essa importância do diálogo entre os arquitetos e os engenheiros. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu, primeiramente, quero agradecer aos professores pelo convite para participar desse projeto de pesquisa junto com eles, né? Isso tem sido bastante significativo para mim. Agradecer também a todos os discentes pelo grande apoio ao desenvolvimento desse trabalho. A minha fala tem como propósito ressaltar a relevância do Emílio Bongardi por meio da sua engenharia à arquitetura brasileira. Não obstante ao fato de ainda estarmos muito limitados em decorrência da impossibilidade de acessarmos os arquivos nesse momento, né, nossos arquivos nesse momento, nos foi possível selecionar duas obras entre as muitas existentes, onde claramente pode-se perceber a sua competente engenharia e, assim, como a sua sensibilidade com a arquitetura. Essa figura que nós vemos, né, observa-se a hipótese inicial, possivelmente por uma iniciativa do arquiteto ao realizar o seu projeto, né, de utilizar uma viga hiperestática constituída de 3 vãos. Bem, isso é uma tipologia de massa ativa, né? Essa hipótese ela se justifica pela decorrência de um grande vão
neste pátio interno. É relevante observar que a retirada desses pilares internos provocaria, como se pode ver à direita, né, um acréscimo significativo nos esforços internos. Então, essa figura que a professora Denise está mostrando aí, né, ela mostra o acréscimo desses esforços em decorrência da transformação da viga, inicialmente, como hipótese desse projeto, que teria 3 vãos, para somente 1 vão. E a gente pode observar que você tem um acréscimo significativo nesses esforços internos, né, e, consequentemente, o que faria com que nós tivéssemos a necessidade de dimensões bem maiores nessa viga, né, com o propósito de atender o que nós chamamos hoje de estado limite, que tem a ver com a estabilidade dessa viga, e também do estado limite de serviço, que tem a ver com as deformações, com as flechas, né, fissurações e tudo mais. Esse outro slide, né, a gente pode perceber que, em consequência da sensibilidade técnica do Emílio Bongard, foi possível a retirada dos pilares intermediários, né? Optou-se por realizar uma treliça plana em concreto armado, que é uma tipologia de vetor ativo, atribuindo, assim, uma maior leveza a essa edificação. Eu gostaria de fazer uma observação, para quem quiser se aprofundar e conhecer mais sobre essa edificação, sugiro a leitura do artigo do Roger Pomponete da Fonseca e José Manuel Morales Sanchez. Tá? Tem muitas observações a respeito disso também. Agora a gente passa para um outro slide, que é uma segunda obra, que ela é datada de 1937, a anterior era datada de 1931, tá? Essa é de 1937, que é a cobertura do Cinema Rocks. Essa cobertura cria um grande desafio para a época. Trata-se de uma associação contínua radial de arco, uma cúpula com um vão de 36,2 metros. Nesse slide, nós podemos ver também à direita do slide, né, uma figura que ela foi adaptada do livro do Iaponã Rebelo, né, que ilustra o funcionamento dessa cúpula. Nessa podemos observar os arcos meridianos, tá? E também os arcos paralelos. O funcionamento, os círculos paralelos, né? Os círculos paralelos, eles promovem o travamento dos arcos meridianos, o que justifica a possibilidade, né, da reduzida espessura da cúpula, variando de 7 a 14 centímetros até a chegada ao seu apoio, que é uma viga, balcão, com uma grande taxa de armadura solicitada flexo-compressão oblíqua e a torção. Bem, em função de tudo que eu expus, né, a partir desse exposto, é possível a gente perceber uma grande relevância do Bongard na arquitetura brasileira. E termino a minha fala com a assertiva desses próximos slides, por favor. Já está aí, né? Suas inovações possibilitaram a materialização da arquitetura moderna brasileira. A sensibilidade técnica do Bongard reverberou os anseios estéticos e artísticos dos nossos arquitetos brasileiros. Muito obrigado a todos vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouco das atividades que a gente já realizou em 2019. Primeiro, nós fizemos uma apresentação, além daquele trabalho que a gente paralelamente estava fazendo no NPD, de abrir as caixas e preencher as fichas e tal, nós fizemos, então, uma apresentação do nosso grupo, os professores, na Semana de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Essa é uma foto lá do dia. E nesse dia, então, a gente apresentou esse trabalho para os alunos e professores presentes, e alguns alunos, justamente esses que se tornaram nossos bolsistas voluntários, estavam lá presentes e se encantaram com a nossa pesquisa, né? Temos aqui o Gabriel, a Júlia, a Lívia e o Arthur.
Depois disso, a gente apresentou um trabalho, um artigo, no Seminário Ibero-Americano em Belo Horizonte, em novembro ainda de 2019. E também tivemos uma publicação num e-book no início de 2020. Agora, a Júlia vai comentar um pouquinho como é que foi essa experiência lá na SAU e por que, então, esse grupo resolveu se juntar a nós. Olá, gente. Boa tarde. A SAU, para a gente, foi uma grande oportunidade de entrar em contato, né, com o grupo, com a pesquisa. E eu acho que nós quatro, os monitores, já temos uma certa afinidade, assim, uma certa curiosidade em relação à estrutura, já é uma coisa que fascina a gente. E ter a oportunidade de ver essa relação da arquitetura com a engenharia, orientado por professores que também têm esse anseio, né, de buscar essa compreensão, foi uma oportunidade maravilhosa que surgiu. E aqui, para ilustrar um pouquinho, né, do que fascinou a gente no dia da apresentação, eu trouxe alguns exemplos que eles apresentaram para a gente. O primeiro foi a obra do berço, que tem esses pilares com os capitéis, e são pilares muito marcantes, né, dentro do ambiente, e que tinham tudo para gerar algum certo de estranhamento ou deixar o espaço um pouco não tão agradável. E a gente pôde perceber, até pelo uso do espaço, que era um uso voltado para crianças, essa forma que optou-se por colocar, né, no capitel, possibilitou que, posteriormente, fossem feitas essas pinturas lúdicas. Então, ele acabou interagindo com o ambiente, acabou fazendo parte, né, do lugar. Outra coisa que chamou muito a nossa atenção foi o almoxarifado do Ministério da Aeronáutica, e eu me lembro claramente, né, do professor Osvaldo falando a respeito dessa forma de arco, que traz tanta leveza para a construção e que eu particularmente achei uma forma muito bonita, e que na época, talvez por conta do estilo vigente ou até para compor a fachada, eles acabaram optando por colocar uma forma mais ortogonal e esconder, né, essa forma curva do almoxarifado. Outra coisa também que chamou muito a nossa atenção foi o projeto para a construção de algumas vilas aqui no Rio de Janeiro, e eu achei fascinante o cuidado que eles tiveram na hora de fazer os desenhos, os detalhamentos das esquadrias, guarda-corpo. E, assim, a gente vê um escritório que é tão renomado, que fez obras tão conhecidas, e ter o mesmo capricho, sabe? Com um projeto menor e mais simples. Isso, para mim, foi muito fascinante. E também chamou muita atenção da gente foi o projeto do viaduto de Santa Teresa, que eles não projetaram só o viaduto, né? Eles tiveram toda a preocupação de projetar as luminárias que iam iluminar, né, a via, e até o desenho do bonde, assim, o detalhe dos banquinhos, o apoio onde as pessoas iam segurar. Então, assim, foi poder ter contato com projetos como, por exemplo, do MEC, do MAN, e também ter esse contato com a engenharia que é detalhista, que não é só construir, mas também é fazer, é desenhar e desenhar com esmero. Isso fascinou muito a gente. E a gente, depois dessa apresentação, foi falar com os professores para tentar não, né? Para fazer parte, né, do grupo. E o Gabriel vai falar agora um pouquinho de como foi esse nosso primeiro contato. Olá, boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá bom o áudio? Tá ótimo, Gabriel. Tá bom. Então, como a Júlia falou, depois da apresentação, a gente ficou muito interessado pelo tema da pesquisa. A professora Denise chegou a comentar que eles estavam procurando monitores para ajudar e a gente entrou em contato. E ainda no final de 2019, a gente conseguiu marcar uma reunião com os professores para eles apresentarem melhor como que estava sendo o processo de pesquisa.
e a gente marcou depois reuniões posteriores para primeiras orientações, né? Então, a gente conseguiu fazer, no final de 2019, a gente foi fazer o nosso Lattes para conseguir integrar o grupo de pesquisa de maneira oficial, digamos assim. A Denise apresentou para a gente a ferramenta da hemeroteca, que está sendo muito importante, que é uma espécie de... é um acervo virtual, né, de periódicos antigos, da Biblioteca Nacional. Então, a gente consegue entrar no site e ver muitos jornais antigos, procurando sobre as obras que a gente tem pesquisado. Aí a gente ainda também conseguiu ir ver lá o espaço físico do NPD na FAO, eles apresentaram um pouco para a gente do processo deles de catalogação, que seria o trabalho que a gente, né, estaria fazendo principalmente, e a gente, a Denise recomendou para a gente leituras iniciais, né, como os professores já citaram, do professor Roger Pomponnet, do José Manuel Sanches, além do próprio trabalho que eles apresentaram no seminário em Belo Horizonte. E depois disso a gente combinou, né, aí vai entrar o que a gente está chamando de fase 2, a gente, depois desses primeiros contatos em 2019, a gente ficou acertado que a gente começaria a pesquisar de fato no começo do período letivo de 2020.1, né, que seria em março deste ano, só que veio a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, e os desafios que nos foram impostos, né, a todos nós. A gente decidiu continuar, prosseguir, dar início à pesquisa de fato, né, de modo remoto. Aí a nossa dificuldade foi principalmente de acesso, não só ao arquivo lá, com os projetos, com as plantas estruturais e com os desenhos técnicos, mas também até bibliotecas, para conseguir algum material de apoio sobre a história dos edifícios, em livros, acesso aos próprios edifícios, para a gente conseguir ver ou fotografar. Comunicação está sendo Google Meets, WhatsApp, reuniões que a gente tem conseguido fazer de maneira remota, cada um na sua casa, e o desafio também do ambiente de trabalho, né, porque tem muita gente, enfim, cada um na sua situação particular, com muitas pessoas da família também trabalhando de maneira remota, e a gente tem conseguido driblar essas dificuldades e temos conseguido fazer bons trabalhos. Pode passar, Denise, por favor. E a partir dessas limitações, a gente foi elaborando um roteiro de trabalho e criou uma metodologia adaptada, né? Então, a gente tem trabalhado da seguinte maneira, a gente está organizando seminários, a professora Denise tem passado listas de edifícios do acervo para a gente pesquisar, e principalmente dessa primeira fase, que foi a fase do enquanto o Baumgart ainda estava vivo, que compreende as décadas, né, das décadas de 20 até o começo da década de 40. Então, a gente escolhe os edifícios, cada um dos monitores pega um dos edifícios, e a gente vai pesquisando sobre eles e vamos nos orientando com os professores, tirando dúvidas, e no final a gente faz essas rodadas de seminários. Aí tem a ficha, que tem sido uma ferramenta de grande ajuda para a gente, principalmente para dar um norte, né, do que a gente tem que pesquisar, porque muitas das nossas pesquisas começam no próprio Google, tentando conseguir dados básicos dos edifícios, e depois a gente vai para a hemeroteca, vai pesquisar outras ferramentas, né, que o Arthur vai falar também mais para frente. Então, a ficha concentra para a gente, ajuda a gente a focar no que está sendo pesquisado, para focar na relação da arquitetura com a estrutura, e também tem a parte do histórico do edifício, né, porque a gente está pesquisando edifícios que muitas vezes já têm quase um século de idade, e a questão, o contexto social, o contexto cultural, como que o contexto cultural da época influenciava na concepção da arquitetura. E também a parte de documentação, porque muitos dos edifícios são reconhecidos, né, são tombados, são reconhecidos pelos órgãos de preservação do patrimônio, e a gente corre atrás também dessa documentação e vai referenciando tudo na ficha, segundo a ABNT. E agora a Lívia vai falar um pouquinho das etapas de pesquisa e como que a gente tem feito. Olá, gente, boa tarde. Eu separei aqui para vocês verem mais ou menos como é que é o nosso ciclo de pesquisa
como é que a gente vai adaptar o nosso método para cada tipo de edifício. Então, uma vez escolhidos os edifícios, né, que a gente vai trabalhar, a gente tem o primeiro contato com ele, geralmente é pelo Google, a gente vê as informações, fotos, onde ele a gente acaba desenvolvendo nesse processo uma sensibilidade maior para poder avaliar, analisá-lo, né, de melhor forma, para poder fazer a pesquisa direitinho. A gente tem que reconhecer, pontuar e considerar essas particularidades e avaliar também os materiais disponíveis para a pesquisa, né, e os meios. Porque como a gente não está podendo ir até o acervo, a gente está meio que limitado com os documentos que a gente já tem, que a Denise já separou para a gente, e também com o que a gente encontra na internet, né? Na maioria das vezes a gente usa a hemeroteca digital, mas também tem artigos de outras faculdades. O Arthur vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses tipos e fontes de informação. Então, depois disso, a gente consegue traçar um roteiro de pesquisa que consiste, primeiramente, a gente vê os arquivos e documentos que a gente já tem e a gente organiza a pasta de cada edifício. Eu trouxe aqui para vocês verem a pasta da obra do berço, que a gente coloca aí, então, os livros, o que a gente consegue achar na hemeroteca, alguns artigos, citações em revistas, plantas que a gente já encontrou, que a Denise já encontrou para a gente, já colocou ali. Então, primeiramente, a gente tem que entender mais ou menos o que a gente já tem e as informações que a gente pode extrair daí. Logo em seguida, né, é bastante importante a gente falar aqui da importância da organização da pasta. Então, por exemplo, na obra do berço, eu, pesquisando na hemeroteca, eu encontrei muita coisa, assim, era muita informação mesmo, muitas citações em revistas, e aí eu resolvi salvá-los em pastas de acordo com os anos. Isso foi muito interessante, porque até então a gente não tinha nenhuma referência de tempo de cada etapa da construção da obra do berço, né, como a obra do Niemeyer, e aí com isso a gente conseguiu traçar uma linha do tempo com fotos e eventos mais marcantes. Pode passar, por favor. Além disso, a gente tem que estar muito atento também ao contexto histórico-social e o período da época. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo de uma crítica que saiu no jornal de 1939, se não me engano, em que um crítico estava falando justamente sobre esses novos edifícios que estavam surgindo. Ele estava se referindo à arquitetura moderna, e a gente vê um pouco como a sociedade estava estranhando aquilo que estava acontecendo. Então, ele cita, né, o aeroporto, a ABI, o Palácio Capanema, a obra do berço, que são, né, edifícios que estão no nosso acervo. E é importante a gente estar ciente disso, para a gente poder avaliar o edifício não isolado. A gente tem que entender também o contexto que ele está inserido, os valores sociais, enfim. Pode passar, por favor. E, além disso, compreender também a relevância social que aquele edifício tem é muito importante na hora da gente fazer a pesquisa. Por exemplo, dependendo do tipo de edifício, isso vai alterar a forma como ele vai ser retratado pela mídia e pelos jornais. Como a hemeroteca é a nossa maior fonte de pesquisa, então isso é muito importante a gente entender como ele vai ser retratado. Por exemplo, edifícios comerciais, residenciais e mistos, né, eles vão ser tratados, na maioria das vezes, em anúncios de aluguéis, em anúncios de lojas, de apartamentos. E, falando assim, pode parecer que são informações não relevantes para a nossa pesquisa, mas a gente teve um exemplo muito legal, que foi o Arthur, quando ele estava fazendo o levantamento, né, do edifício Castro Araújo. A gente não tinha as plantas, a gente não conseguiu achá-las no acervo, né, anteriormente, antes da pandemia. E aí ele conseguiu estipular a quantidade de apartamentos só através desses anúncios. Então, a gente também tem que estar ciente que essas informações sempre tem alguma coisinha a nos dizer na hora da pesquisa. E aí, a obra do berço também, pode voltar, por favor? Na anterior ainda. A obra do berço, a gente está falando também de uma instituição de caridade. E por receber muitas doações da sociedade, né, da elite carioca, havia uma preocupação de meio que uma prestação de contas, né, para poder mostrar para a sociedade o que estava sendo feito. E aí, nela, a gente viu muita coisa na hemeroteca, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu traçar, por exemplo, a gente conseguiu perceber em anúncios de eventos para ganhar fundos, que eles estavam já se articulando para a construção da sede. Então, a gente já conseguia datar, através dessas reportagens,
como o período, né, a cronologia que isso foi acontecendo só pelos anúncios de jornal. Então, assim, é muito interessante, a gente tá muito atenta à forma como a mídia vai retratar e as informações que a gente pode extrair daí. Pode passar, por favor. E, além disso, a gente também tem que considerar os avanços tecnológicos na área da construção civil, porque a gente tem vários exemplos, né, aqui na área de conforto ambiental. Primeiramente, a obra do berço, ela tinha os brises estáticos de concreto, e depois eles foram substituídos por brises móveis, o que mostra aí uma inovação, foi uma novidade aqui no Rio de Janeiro, esses brises que se mexiam. Então a gente tem que ver também que a gente tem esses marcos tecnológicos nos edifícios que a gente está pesquisando. E também não posso deixar de falar, né, do concreto armado e da relação do Emílio Baumgart para a contribuição dele, né, para a arquitetura. A gente tem um artigo muito interessante que eu achei na Revista de Arquitetura, em 1946, que foi escrito pelo Arthur Eugênio German, que é o pai do professor German. Foi um artigo muito legal. Ele realmente relaciona os feitos do Emílio Baumgart e como ele tinha uma sensibilidade e um comprometimento para transformar, né, para fazer desses arquitetos que estavam surgindo uma construtibilidade maior. E aí, além disso, também tem algumas coisas assim, muito legais que ele já fez. Esse trampolim, que foi também um feito bem marcante dele, que ele calculou de concreto, e assim, é muito legal. A gente acaba tendo um contato com essas tecnologias, e isso vai também enriquecendo a gente. Pode passar, por favor. Além disso, a gente também tem que estar atento aos estilos arquitetônicos que a gente está trabalhando. Como é um período extenso, a gente acaba desenvolvendo uma sensibilidade maior para poder reparar em cada característica e realmente conseguir fazer a análise de cada edifício. Esse edifício aí é o edifício Tamandaré. No projeto, como vocês podem ver do lado esquerdo, foi um projeto desenvolvido no estilo Art Nouveau, mas sua execução foi Art Deco, e eu consegui perceber isso, né, não só pelas características, mas a gente também tem que estar atento ao tempo, então ao ano. Foi exatamente no período que essas novidades estavam surgindo, as alterações, o Art Deco, a ascensão, e na execução dele, então, foi implementadas as características do Art Deco. Pode passar, por favor. Aí também tem a arquitetura moderna, né? Existem várias obras, mas aqui eu coloquei a obra do berço novamente, porque é icônica, né? Então, assim, é só para ilustrar. E a gente vê nas fotos que a gente vai pesquisando, por exemplo, a laje cogumelo também foi implementada nesse edifício. E a gente também começa a ter um olhar um pouco mais apurado para a engenharia, para a estrutura, enfim. Pode passar, por favor. E a gente também tem aqui, eu coloquei como exemplo, o edifício Newton, que fica na Glória, e a gente foi analisando, ocorreu até um debate muito legal para a gente poder entender quais estilos estavam sendo retratados, né, referenciados nesse prédio. E aí a gente vê referências Art Nouveau, referências Art Deco, referências de estilo Luís XVI. A gente vê aí o telhado de mansarda, que faz uma referência clara, né, à arquitetura francesa, à arquitetura europeia. Então é isso, a gente tem que estar muito atento ao período que a gente está analisando e como isso vai interferir no nosso processo de pesquisa. Agora o Arthur vai falar um pouquinho sobre as fontes confiáveis e os tipos, né, o que a gente usa para poder fazer a pesquisa. Bem, boa tarde, gente. Como a Lívia comentou antes sobre a questão de onde é mais fácil você conseguir encontrar certos tipos de informação, dependendo da obra que você está pesquisando, e o Gabriel comentou também sobre a ferramenta da hemeroteca, né? Não podíamos deixar de comentar, né, como foi nosso primeiro contato com as fontes, né? A gente teve as primeiras orientações e, nesse momento, né, a Denise conversou com a gente sobre quais eram as fontes confiáveis, né, quais eram os tipos, né? Então, é muito importante a gente ter isso claro, né? Quais são as fontes confiáveis? E as fontes priorizadas para a gente, né, são as fontes acadêmicas. Então, teses, dissertações, artigos, são fontes muito mais confiáveis e que a gente deve usar. Então,
é de vital importância você conferir se, mesmo que você encontre, né, em artigos acadêmicos, teses ou dissertações, você encontrar uma única informação uma única vez, é importante você conferir se essa informação vai se validar em outros artigos, em outros locais. Então, é importante você não tomar como uma verdade única, né? Então, a gente tem 3 tipos de fonte que a gente dividiu, né? As fontes primárias, que são aquelas que são direto da origem, né? Tais como artigos de jornais, projetos, são fontes, são conteúdos que foram feitos no momento de produção do edifício, né? No nosso caso, aquelas que citam as fontes primárias, né? A gente trabalha com a fonte primária em um produto que é a fonte secundária, que normalmente você discorre sobre. Então, uma tese, uma dissertação, esses fontes que trabalham as primárias. E as fontes terciárias, né, que a gente denominou terciária dessa maneira, são fontes que já não têm contato com essa fonte primária. O que é o objetivo dessa fonte terciária? Normalmente, é fazer um apanhado geral, um resumo. O objetivo dela não é fazer um foco específico, pontual naquela obra. É um objetivo mais apanhado geral. Trazer um retrato, por exemplo, da sociedade, trazer um retrato de vários edifícios que foram construídos juntos. Então, essas fontes, elas não têm contato com a fonte primária. Então, eu até coloquei ali no final desse slide, né, que vale ressaltar que essas fontes, elas devem ser, as terciárias, né, devem ser usadas com certas ressalvas. Porque, às vezes, como elas não têm o contato com a fonte primária, elas podem trazer algum equívoco de compilamento das informações e acabar que você repete um erro ou um equívoco, né, de uma fonte anterior que, por um acaso, você não conferiu na primária e não tem como saber o que está acontecendo. Nesse próximo slide aí, como a Denise já passou e mostrou, né, essa foi um caso que a gente teve durante a pesquisa, que quando a Lívia estava pesquisando sobre a obra do berço, ela se deparou com um caso em que informava que ali, né, você teria 2 arquitetos colaborando na construção da obra do berço junto do Oscar Niemeyer. E foi só nesse ponto que ela encontrou essa informação. Então, ficou a dúvida se realmente eles ajudaram, colaboraram nessa obra ou não. E depois de uma análise, né, de outras fontes, no caso fontes primárias, né, que foi a Revista Municipal de Engenharia, de maio de 1937, ela chegou, né, a uma hipótese de que talvez tenha sido um equívoco no compilamento das informações, tendo em vista, né, que se a gente olhar ali no sumário, a obra do berço era executada, né, por Oscar Niemeyer Filho, como arquiteto, e embaixo a gente tem o Instituto Nacional de Puericultura, que foi feito por ele também, com a associação dos 2 arquitetos que foram citados ali em cima. Então, pode ter sido um equívoco no complemento dessas informações, que é super normal, né? Pode passar, professor. Bem, aí, então, as ferramentas que a gente utiliza, né, que podem ser utilizadas para pesquisa de fontes secundárias, eu separei da seguinte forma, né? A gente tem a CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e ela possui várias ferramentas, né, que o objetivo dela é divulgar e fomentar a pesquisa no país, né. Uma dessas ferramentas da CAPES é a plataforma Sucupira, que ela realiza análise, coleta informações, realiza análises, né, ela faz parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Essa é a descrição oficial da plataforma Sucupira. Dentro dela, a gente encontra outras ferramentas, e uma delas, que no nosso caso é de extrema importância, é o sistema de coleta CAPES. Ali embaixo, se vocês notarem, tem 2 logos, né, de dois programas de pós-graduação, que é o da UF, né, o PPGAL, e o PROARC da UFRJ. Quem produz dentro do PROARC e quem produz dentro do PPGAL, você tem essa produção coletada, né, pela CAPES e aparece dentro desse portal da CAPES. Então, a gente precisa encontrar um artigo que fale sobre a importância de uma sala de cinema em específico, a sala de cinema Rox, por exemplo, como foi o caso do que a gente já fez, você consegue encontrar o artigo dentro do Coleta CAPES, e você consegue baixar o PDF dele. É importante falar também, né, que a CAPES ela tem um guarda-chuva muito grande, então existe também o catálogo de teses e dissertações, né, e a plataforma Periódicos, que está ali em cima, toda colorida, né. Além deles, é importante comentar também, né, que existe
o portal do domínio público e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que apesar da gente ainda não ter utilizado com tantos frutos, né, são importantes de serem destacados porque são públicos, são de acesso à informação, e é sempre bom a gente frisar essas questões, né? Bem, aí a nossa fonte, né, ferramenta de fontes primárias, né, que o Gabriel já citou, a Lívia, a Júlia, todo mundo já comentou um pouco sobre ela aqui na apresentação, é a Hemeroteca Digital Brasileira. Ela foi criada pela Fundação Biblioteca Nacional por meio da Biblioteca Nacional Digital, e o interessante dela é que ela utiliza, né, esse reconhecimento óptico de caracteres, né, que permite que a digitalização de todo o acervo de periódicos da biblioteca possa ser pesquisado. Aí aqui a gente tem a interface, né, do site, que é memoria.bn.br, né, e aqui a gente consegue pesquisar de 3 formas diferentes: por periódico, por período ou por local. A gente costuma muito pesquisar por período, porque aí você abre um leque maior para você ter mais periódicos falando sobre o termo que você pesquisa. Então, a gente insere o período desejado, o local desejado, ou nenhum local, você pode pesquisar por todos os locais que ele tem. O tipo de periódico, né? Às vezes você pode pesquisar no periódico específico, no nosso caso, todos são importantes, né? É importante se abranger todos os periódicos que você puder encontrar. E aí você entra com o seu termo de pesquisa, né? Entre aspas, que é sempre para você poder encontrar ele de uma forma mais concisa, né? Não separar as 2 palavras. Após a entrada na pesquisa, ele te traz essa interface e ele coloca em ordem para você os periódicos e de acordo com o número de ocorrências. Então, o que tem mais ocorrências vai aparecer por cima. E lá em cima você consegue encontrar, próximo ao botão de pesquisa, o número de ocorrências, que no nosso caso aqui é 164 ocorrências. Ele faz esse somatório para você. Aí, você clica em um dos periódicos que você deseja, né? E no nosso caso, clicamos no Jornal do Brasil. E ele traz para a gente um anúncio, que é exatamente o que ele falou. Como o Cinema Roxy é um edifício misto, né? Aparece muito mais essa questão do aluguel, aparece muito mais essa questão comercial do edifício do que propriamente dito residencial. Então, nesse caso, apareceu para a gente que aluga-se parte de uma loja de modas em uma chapelaria, né? Então, a gente consegue ter uma noção do desenvolvimento. Você vê ali embaixo que está em construção. Então, você tem o contato com o jornal da época e você percebe, consegue extrair dessas informações tudo o que acontece primariamente naquele ambiente no momento. Pode passar, por favor. Bem, aí agora a Júlia vai falar sobre como a gente trabalha essa questão do patrimônio, porque todos os edifícios têm que ser pesquisados questão a isso. Vai lá, Júlia. Como a gente está lidando com um acervo que é muito rico e também é carregado em história, e acaba lidando com prédios, né, que são muito conhecidos e também possuem sua história, saber se aquele bem é preservado ou não é muito relevante. E para começar a refletir um pouquinho, né, sobre isso, eu trouxe um trechinho da Carta de Veneza, que trata exatamente sobre a proteção de bens, e eu destaquei 2 coisas que me chamaram muita atenção, que foi a questão da comunidade, da sociedade, preservar o bem e de ele ser transmitido a futuras gerações na plenitude da autenticidade. Isso me chamou muita atenção. Então, quando a gente foi olhar os nossos prédios, a gente já foi mais com essa visão, sabe? Não só da preservação, mas também da plenitude da autenticidade. Pode passar, por favor. E para a gente pesquisar, né, a esse respeito, a gente tem 3 esferas que a gente tem que dar uma olhadinha. A nível municipal é o IRPH, que é o Instituto Rio de Patrimônio da Humanidade. A nível estadual é o INEPAC. E a nível federal a gente tem o IFAM. Como até agora a gente só está lidando com prédios no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio disponibilizou uma plataforma que é chamada Patrimônio Cultural Carioca, que ela é muito maravilhosa. Ela tem registrado todos os bens protegidos, tombados e as áreas de proteção da cidade do Rio. Então, é uma plataforma muito completa que acaba otimizando bastante o nosso tempo de pesquisa. E lá eles também já trazem as leis ou os decretos que garantem essa proteção
E para consultar o documento, o ofício certinho, a gente acessa o Diário Oficial Eletrônico. Comigo aconteceu um caso curioso, que eu estava pesquisando o edifício Milton, só que ele foi tombado em 2005. E o Diário Oficial Eletrônico, ele só tem bens a partir de 2006. Então, eu tive que entrar em contato com a biblioteca da LERJ para pedir esse ofício para eu poder ver direitinho o que abrangia. E foi mais uma consequência, digamos assim, de estar vivendo esse momento de pandemia, né? Porque eu não imaginava que eles fossem responder o meu e-mail tão prontamente como eles responderam. Então, assim, foi uma surpresa boa, né? Pode passar, por favor. E aqui eu trouxe a tela, uma das telas, né, da plataforma do Patrimônio Cultural, para mostrar o quão completo ele é, e ele traz realmente muitas informações, tudo num lugar só, então otimiza bastante a pesquisa. Pode passar, por favor. Eu vou trazer alguns exemplos que a gente teve contato ao longo da pesquisa que chamaram a nossa atenção. O primeiro foi o edifício Roxy, que ele é um bem tombado provisoriamente desde 2003. Então, chamou bastante a nossa atenção esse tombamento provisório. Há tanto tempo, né? No caso da fábrica Bering, o que chamou a atenção foi o estado de preservação dela, né? Que a gente já verifica aquilo que eu falei no início, né? Na plenitude da autenticidade. Essa questão ficou um pouco a desejar, né? Digamos assim, ainda mais porque hoje ela continua tendo uso, ela abriga ateliês, e é conhecida porque fazem alguns eventos, mas como a gente pode perceber na foto, né, a conservação não está lá essa maravilha toda. Pode passar, por favor. A gente tem a obra do berço, que também é um bem tombado, mas uma coisa curiosa que a gente se deparou, uma situação, foi que a construção da obra do berço ainda não é regularizada. Então, foi um espanto, assim, geral, de todos nós integrantes, como que um bem tombado com tanto valor na cidade do Rio ainda não está regularizado. E aí, até uma das propostas que o grupo tem de ajudar, né, o Instituto da Obra do Berço a fazer essa regularização. É um projeto aí que a gente tem mais para frente. E outra questão que a mim particularmente chamou muita atenção foi o caso do Hotel Glória, que é tão famoso, é tão reconhecido na cidade do Rio, mas que ele não é um bem tombado, e apesar de seu valor histórico, ele só conseguiu se tornar um bem protegido em 2005, com a criação da área de proteção do edifício Milton, que foi criado exatamente para proteger esse prédio, né, que foi do nosso estudo, e por conta do valor de prédios também que estavam ali nas imediações, eles acabaram optando por criar essa área de proteção, e com isso, a gente hoje, olhando os mapas, né, a gente vê que o hotel, a parte de dentro, já foi bastante alterada, já sofreu assim, bastante com o passar do tempo, mas graças a essa proteção, pelo menos as fachadas dele continuam preservadas. Pode passar, por favor? E agora o Gabriel vai falar um pouquinho de como está sendo a iconografia para a gente. Oi, voltei. Falar um pouco da iconografia, né, que está sendo uma ferramenta muito importante para a gente, na impossibilidade de acessar o acervo e as plantas do acervo. A iconografia tem sido de muito auxílio assim, para a gente conseguir decifrar um pouco dos edifícios que a gente tem pesquisado. Aqui tem uma imagem do edifício Guinle, aí a gente consegue ver o que era muito característico na época da divisão do edifício entre base, corpo e coroamento. A implantação dele, apesar de ser um edifício implantado na esquina, a gente vê que o acesso não está na esquina, o que é uma peculiaridade do edifício, e a gente vai procurando essas imagens e vai formando um banco e vai registrando tudo na ficha. Pode passar, por favor, Denise. Aqui um outro exemplo do edifício Pascoal Segreto, no centro do Rio de Janeiro, de frente para a Praça de Tiradentes. Aqui a gente tem uma curiosidade, né, que foi encontrar a planta baixa do edifício num jornal da época, que saiu no Correio da Manhã em 1932,
Naquela época, a Praça Tiradentes era um polo cultural do Rio, com muitos teatros. Então, houve uma movimentação da imprensa em relação à inauguração do edifício, que é um edifício de uso misto, né? No térreo ele tem o teatro, algumas lojas, e do segundo pavimento em diante ele tem apartamentos, né? É um edifício de 8 pavimentos, e na época ele foi considerado um arranha-céu. E a partir dessa junção das imagens, a gente vai conseguindo decifrar um pouco do edifício. A gente vê que a forma escolhida no foyer, nessa forma de losango, ela foi feita dessa forma, né, por conta de uma limitação do próprio terreno. E outra questão também da estrutura, que a gente vai tentando decifrar, a gente tem aqui uma laje em grelha, e a partir das imagens que a gente vai conseguindo juntar e descobrir um pouco mais sobre a história, né, do edifício e da relação dele da arquitetura com a estrutura. Pode passar, por favor, Denise. Aqui, como a Júlia já falou, da fábrica Behring, também a gente consegue extrair informações sobre conservação, que a gente vê que já tem muitas alterações, né, na fachada, descaracterizando um pouco a fachada original do edifício, e também as imagens, a imagem interna, que a gente consegue ver bem a relação da estrutura com a arquitetura, né? Por ser uma fábrica, a gente vê que se justifica a altura desse pé direito. Uma curiosidade da fábrica é que os proprietários foram buscar equipamentos da fábrica na Alemanha, uma fábrica que estava sendo desativada, e eles acabaram trazendo toda essa estrutura dessa fábrica alemã, que era uma estrutura metálica, né? E chegando aqui no Rio, eles fizeram essa estrutura mista. A gente consegue ver que tem uma viga metálica aí, junto com os elementos estruturais em concreto, o uso do vidro abundante para favorecer a iluminação interna, né, para auxiliar os trabalhadores nas atividades. A gente tem um elemento circular ali em cima, que é um cobogó, também para facilitar na questão de conforto, de ventilação natural. Pode passar, por favor, Denise. Como a Lívia já falou também anteriormente, a gente vê muita coisa sobre estilo, né? De novo, essa imagem do edifício Milton, a gente vê que tem, né, na época, era muito utilizado os elementos Art Deco, e da cúpula do Roxy, que o Oswaldo falou, que também é muito interessante a gente conseguir visualizar, né, tem uma fotografia mesmo da estrutura. Essa é a cúpula em processo de concretagem, a gente consegue ver ainda a armadura, e acaba sendo bem ilustrativo também, e complementa a aprendizagem, né, da gente conseguir enxergar literalmente a estrutura sendo feita. Bom, e também, né, nesse processo, durante a pandemia, fica um pouco mais complicado para a gente poder ter nossas orientações, e a gente tem utilizado 2 plataformas, que é o WhatsApp e o Google Meets, para poder conseguir ser orientado. O WhatsApp, a gente geralmente faz reuniões semanais para esclarecimento de dúvidas. A Denise geralmente abre a nossa ficha e vai fazendo uma leitura junto com a gente, corrigindo, vendo como a gente pode melhorar, onde a gente pode conseguir algumas informações que a gente não achou ainda. A gente conversa, troca um pouco de informações no grupo. E também o Google Meets, né, que são reuniões mais dinâmicas, geralmente quando a gente quer ser um pouco mais rápido. A gente faz com frequência os monitores, né, que é mais... Quando assim, gente, vamos fazer uma chamada agora para a gente resolver alguma coisa, a gente se liga e é mais rápido. E a gente também usa o Google Meets para poder fazer os seminários internos. Pode passar, por favor. Eles ocorrem depois que a gente termina, né, o ciclo de pesquisa de cada edifício. A gente separa, né, cada monitor ficar com um, e depois a gente se reúne, debate as características dos edifícios, a gente mostra, né, monta uma apresentação com todas as informações que a gente recolheu durante o processo, apresenta como a gente chegou em cada informação final, né, como é que a gente chegou no produto da pesquisa, e a gente debate sobre a estrutura. Nessa reunião todos estão presentes, então é muito legal, é muito enriquecedor. E aí eu coloquei aqui alguns projetos que a gente já fez o levantamento, né, o edifício Gimli, de 1928, a obra do Berço, de 1936, a fábrica Behring, de 1934, e o edifício Caixa Araújo, de 1931. A segunda etapa, né, o segundo seminário que a gente fez, a gente apresentou o edifício Tamandaré, de 29, o Cine Roxy, de 37, o edifício Milton, de 30, e o Pascoal Segreto, de 32. Então, a gente apresentou as informações que a gente recolheu
e debatemos, né, sobre as características, enfim. Eu voltei de novo. Dessa vez para concluir um pouco do nosso processo até agora, falar das experiências que a gente conseguiu até o momento, né? Eu acho que o primeiro que eu queria falar, e é o que está sendo mais fundamental para a gente, é criar um novo olhar para as imagens. Exatamente por conta desse desafio da pandemia, de não poder pegar os projetos, de não poder visitar, a gente está tendo que treinar o nosso olhar de novo. Eu trouxe como exemplo essa sala do edifício Milton, desculpa. E de primeira, quando eu olhei, eu fiquei, nossa, que piso bonito, olha essa paginação do taco, ai meu Deus, a varanda dando para a sala, tal. E aí depois, tipo, eu não tinha informação nenhuma a respeito da estrutura, então eu tive que analisar de novo a imagem, e aí foi quando eu me deparei com essas partes que estão marcadas. No fundo da sala, a gente vê essas duas saliências, que a princípio eu pensei que fossem bonecas, né, dos pilares, que tivessem salientes, né, na sala. E aí, conversando com os professores, até o professor German, né, que me chamou a atenção, de que, na época, a norma permitia que os pilares fossem mais esbeltos do que a norma permite hoje em dia. Então, possivelmente, os pilares estariam ocultos, né, nas paredes. Então, a gente ficou nessa especulação. Será que é um detalhe estético ou será que é realmente derivado do pilar, né, da saliência do pilar? E como a gente ainda não teve contato com o projeto em si, a gente está nessa especulação aí, esperando o dia que a gente vai conseguir pegar o projeto, né? Outro detalhe também foi esse pórtico que fica mais próximo, né, ao observador, que a gente conseguiu perceber que realmente é esse encontro de pilar e viga. E uma curiosidade também que ele trouxe é que o escritório tinha como característica fazer as vigas um pouco mais altas, então era natural que elas ficassem salientes, né, ficassem aparentes embaixo da laje. E eu achei interessante a forma com que eles minimizaram essa diferença, ou essa aparição da viga, que foram colocando as sancas, né, que disfarçavam um pouco essa saliência. Outra coisa também que tem sido muito fundamental para a gente, que tem sido muito interessante, é adquirir mais informações sobre estrutura. Eu trouxe essa foto do edifício Tamandaré, que foi um momento assim muito marcante na apresentação, que a gente pôde aprender um pouquinho da diferença entre a laje em grelha e a laje nervurada, que a gente confundia muito, se bobear até hoje a gente ainda confunde, e que a gente aprendeu, né, que a diferença de uma para outra, que a nervurada, essas viguinhas, né, tem um espaçamento menor que 1 metro, e quando elas passam de 1 metro, aí já passa a se considerar a laje em grelha. E também é muito interessante porque esses debates, né, eles acabam fomentando mais conhecimento para a gente, monitor, que está tendo contato ali, e às vezes até para os próprios professores, que um acaba complementando o outro com alguma informação, e fora que acaba sendo um repertório a mais que a gente tem a oportunidade de acrescentar no nosso repertório, né, já que a gente ainda não começou a projetar de fato, mas para projetos já que a gente desenvolve na faculdade, a gente acaba tendo mais ideias que talvez a gente não teria se não tivesse contato com essas obras, né? Pode passar, por favor. Outra coisa que a Lívia bem destacou quando ela mostrou, né, a pasta da obra do berço, é a questão da organização. A gente, no nosso primeiro seminário, primeiro contato ali com a pesquisa, a gente não sabia muito bem como fazer, a gente ia salvando as informações. Aí a Denise passou para a gente, né, um padrão para salvar o nome dos arquivos e tudo mais. No começo a gente achava muito chato. Tem que salvar o nome, a edição, não sei o quê. Para que tudo isso? E aí, na hora da gente montar o seminário, a gente simplesmente não sabia o que tinha botado aonde, qual pasta que estava, qual era o arquivo que a gente queria, qual era o nome do jornal de onde a gente pegou. Então, assim, a gente ficou, meu Deus, e aí acabava tendo um retrabalho.
Então, a gente passou a valorizar muito a organização das informações. Então, hoje, para a gente, isso já é praticamente natural, salvar o nome no padrão, salvar dentro de pastas separadas. Pode passar, por favor. Outra coisa que, principalmente para mim, foi fundamental, foi valorizar as referências bibliográficas. Até por conta daquilo que o Arthur falou logo no começo, né, das fontes de pesquisa, a primária, secundária e terciária. Nos 2 prédios que eu apresentei, eu não tinha muita informação de planta ou de informações assim, mais técnicas, e eu acabei me baseando muito em trabalhos acadêmicos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma pasta, e a gente tem que exatamente prestar atenção nisso, sabe? Quando a pessoa cita, de procurar saber da onde veio, se realmente está citando aquela obra que você está pesquisando, se não aconteceu nenhum equívoco. E aqui eu trouxe o exemplo de um seminário que o Gabriel apresentou da Fábrica Behring e da pasta dele. Aqui no seminário a gente vê que só tem 2 trabalhos acadêmicos que foram citados, mas na pasta ele salvou os 4 que ele achou e que eram interessantes. Isso é muito bom porque, para uma pesquisa futura, se a gente precisar, não tem que ter todo o trabalho de repesquisar tudo de novo, até para consultar alguma informação. A gente já vai direto na pasta e isso otimiza bastante o nosso trabalho. Pode passar, por favor. E por último, mas não menos importante, é a ficha. Como ele apresentou lá no começo, né, ela é quase que a nossa bússola na pesquisa, mas eu trouxe ela aqui no sentido dela ser um ponto de consulta, né, uma fonte de consulta. Porque como ao longo de toda a nossa pesquisa a gente vai anotando tudo nela, então ela acaba sendo uma síntese de tudo que a gente pesquisou. Então, quando a gente precisa consultar alguma informação ou surge alguma dúvida, é mais fácil da gente achar onde está. Então, até para poder montar esse seminário, a gente teve que dar uma olhadinha na ficha do outro colega para ver as informações. Então, assim, otimiza bastante o nosso tempo e ela acaba sendo muito rica, sabe? Porque tá tudo ali reunido no mesmo lugar. É isso, agradeço demais a oportunidade, gente. Obrigada, Júlia. Então, agora eu vou chamar o professor Ivan para falar das possibilidades de pesquisa e do acervo. Bom, boa tarde, estou de volta novamente, é muito rápido, né? Pelo que a gente viu na apresentação dos alunos e dos professores, o acervo ele tem muitas possibilidades, então eu posso gerar um conhecimento mais aprofundado dos edifícios e das suas especificidades. Uma coisa importante também de conhecer o desenvolvimento da tecnologia construtiva e do desenvolvimento tecnológico que o Emílio Bongardi trouxe para garantir a construtibilidade dos projetos, isso é muito importante. A história dos edifícios contada do ponto de vista da engenharia, a gente sabe que nem sempre isso é feito, né? Ou seja, os engenheiros fazem o cálculo estrutural, eles são responsáveis pela construtibilidade do edifício. E muitas vezes a gente nem sabe quem foi o autor do projeto estrutural. Então, é uma maneira de a gente fazer essa aproximação entre esse universo da arquitetura e da engenharia. E, finalmente, essa multiplicidade de coisas que o acervo nos possibilita gera uma possibilidade de gerar novos acervos a partir do aprofundamento do acervo Bongardi. E como que pode ser feito isso? E a gente traduz isso como uma espécie de um acervo vivo, que ele se movimenta, né, através de exposições, através desse seminário que nós estamos finalizando hoje, através de vídeos, filmes, entrevistas, debates, eventos, né, os próprios seminários, mesa redonda, comunicações e artigos e livros. E aqui vale a pena falar um pouco, fazer um parênteses importante sobre as entrevistas. Nós temos aqui que a gente pode chamar de acervo vivo. O professor German, né, através do pai dele, o Arthur, ele trabalhou diretamente com o Bongardi, então ele é uma fonte primaríssima, né, no sentido de trazer as informações, e isso pode ser transformado num vídeo, numa entrevista gravada, que nós vamos fazer com ele, né, no sentido de resgatar o máximo de informações possível dessa experiência que a família German teve junto com o Bongardi, né? E tudo isso no sentido de aproximar cada vez mais o universo da engenharia e da arquitetura.
Por quê? Porque nem sempre a história conta a qualidade projetual do ponto de vista da estrutura, né? Do ponto de vista da engenharia, né? Então, nesse sentido, esse grupo ele faz uma consolidação muito importante. Nós fechamos esse universo da importância entre a engenharia e a arquitetura, ou seja, fazer essa síntese mesmo. Olha, eu agradeço a todos os participantes. Eu vou pedir agora para a Denise também depois falar alguma coisa. E aqui, só para a gente mostrar um pouco mais a vocês, eu tenho algumas coisas que são potenciais que a gente viu lá no acervo, mas que a gente não pesquisou com profundidade, que é o caso do viaduto Santa Teresa. A gente vê fotos que foram encontradas no arquivo, e fotos muito interessantes que falam da questão estrutural e as fotos ilustrativas, imagens ilustrativas mesmo. Por favor, a próxima, Denise. Aqui nesse viaduto também a gente viu duas correspondências importantes. Uma é um ofício da prefeitura dirigido ao escritório Bongardi, detectando os problemas de patologia nas vigas aí do viaduto. E também um telegrama mostrando uma preocupação em relação às infiltrações e essas patologias. Outra imagem, por favor. Aqui uma coisa que foi muito interessante, a gente viu uma solicitação da Air France solicitando ao escritório Bongardi o desenvolvimento de um pier flutuante, um projeto, para o hidroavião ALE 0H27, né? E esses materiais, essas plantas, tem várias delas que mostram a implantação, mostram cortes, né? E mostram um desenho muito rico, feito a lápis no papel vegetal, né? Uma coisa muito interessante. Também aqui tem uma fábrica Barrilha, que a gente encontrou os diagramas, né? Os diagramas do projeto estrutural e as correspondências em relação ao orçamento e alguns detalhes de troca de mensagem entre o cliente e o próprio escritório Bongardi. Aqui também tem uma xerifada do Ministério da Aeronáutica, que as monitoras já puderam falar um pouquinho sobre isso. A gente vale a pena destacar a curva, né, o vão livre dessa cobertura em curva aí, que elas comentaram muito bem. E, finalmente, eu tenho também aí o projeto do edifício residencial numa forma convencional, tá certo? Plantas baixas, cortes, elevações. E aqui também um projeto residencial, da residência Raul Dias Gonçalves, em Teresópolis, que aí já mostra uma evolução do ponto de vista da arquitetura, do layout interno. A gente percebe claramente, aí na ponta de cima, do lado direito, que a parte íntima, o quarto, com a sua suíte, são independentes do hall principal, do living, né, dessa casa. Ok? Muito bem. E aí também esse projeto também que é muito interessante, que é a construção dessas vilas, que mostra uma forma diferenciada, no sentido de a gente fazer a locação, né, é uma vila operária, uma casa, é um projeto considerado uma habitação de interesse social, vamos dizer assim, entre aspas, né, que difere muito do que é feito hoje, se comparar com a Minha Casa Minha Vida, e que tem um salto qualitativo, né, uma qualidade muito mais superior do que é feito hoje em dia. Lamentavelmente, perdemos qualidade. Bom, isso que a gente acabou de falar agora, a gente mostra as inúmeras possibilidades, e olha só, pessoal, a gente, uma quantidade de 3.000 projetos em média, a gente pode ter mais, inclusive, nós conseguimos olhar 300 peças, 300 caixas, que significa aí 10%. A gente viu muito pouco. Então, tem uma grande possibilidade aí. Eu agradeço aí a paciência de todos, né, e vou pedir para a Denise fazer o encerramento aí. Obrigado por enquanto. Bom, então o que a gente quis mostrar para vocês foram as atividades iniciais da pesquisa, né? Como o Ivan falou, a gente só olhou 10% desse material. Os nossos bolsistas também tiveram contato muito... foi apenas uma visita, não chegaram a ter contato com o acervo mesmo. Então, a gente ainda tem que complementar essas pesquisas, né? Temos que ter acesso ao acervo físico lá no NPD, temos que revisar todas essas edificações, procurar outras fontes, porque de alguns a gente não conseguiu as plantas, como o Arquivo Geral da Cidade, a SEDAI, a SMU, visitar os edifícios propriamente, né? Então, assim, quando a pandemia acabar, a gente vai ter que fazer um retrocesso, né, e voltar a esses edifícios para poder revê-los e complementar a pesquisa. A gente tem vários resultados previstos, como o Ivan falou, né, de produzir artigos, participar de eventos, livros, trabalhos, quer dizer, a pesquisa está só iniciando, por isso exatamente que a nossa fala hoje
é chamado de atividades iniciais, né? A gente só queria mostrar para vocês o que a gente tem feito e o panorama dessa pesquisa. Então, eu agradeço aí a paciência de todos e a presença, e a gente está aberto a perguntas. A professora Luciana Nemer, ela quer fazer um comentário. Quero dar os parabéns, estou encantada aqui com a pesquisa, né? Acostumada já a mexer em caixas de arquivo, né? Pelo menos fiz um intensivão agora, de 6 meses, e um material com potencial gigantesco, e essa inovação, né, de juntar engenharia e arquitetura nessa pesquisa. Então, a equipe, né, não só formada pelos alunos, né, o Arthur, Gabriel, Júlia, Lívia, parabéns aí aos 4, não sei se tem mais algum aluno, mas todos foram meus alunos e são muito dedicados, mas também dos professores, né, juntando aí conhecimento do Felipe, do German, do Ivan, do Oswaldo, da Denise. Então, nossa, vai sair um trabalho, assim, de peso, né? Vai dar para vocês produzirem muitas coisas, né? E aposto que livros e revisitar essas obras, né? Então, a metodologia é muito parecida com o que eu já pratico lá em Vitória, desde 2014, né? Então, eu estou encantada e fico imaginando, assim, a ansiedade dos alunos, né, de voltar a esse acervo. E a pergunta para vocês assim, para a equipe, né, o que vocês planejam nesse retorno ao acervo, se existe alguma previsão, está muito vinculada à abertura da universidade, né, porque está dentro da UFRJ. Mas se vocês têm alguma estratégia aí para voltar essa pesquisa, já que ela está em 10% do material, né? Então, agora com essa equipe aí, com reforço aí dos 4 estudantes, como é que vai ser essa escala? Se vocês já planejaram como vai ser essa atividade, né? Esse retorno. Oi, Luciana, obrigada. De fato, a gente está tão envolvido com a pesquisa em si, assim, tentando achar esse caminho na pandemia, né, que a gente não tem uma estratégia para pós-pandemia, embora a gente saiba o que a gente tem para fazer, né, que é voltar a cada um dos edifícios, procurar mais material, mas a gente tem que aguardar e não sabe quanto tempo, né, isso é uma ansiedade muito grande. Mas realmente, assim, é um acervo que eu, quando vi aquelas plantas do edifício MEC, ver a planta do Brise original, aquilo foi uma emoção enorme, foi realmente, assim, uma coisa incrível, poder pegar nesse material, ver, eu fotografei, saí mandando para vários colegas a foto, porque fiquei muito encantada. Então, eu acho que a gente vai ter muitas surpresas boas pela frente. Obrigada. Até o Ivan tinha me mandado a foto aquele conjunto de casas, né, Ivan? Aquela, é tipo uma vila, né? É muito interessante, né? Aquele é aonde, Ivan? Olha, a gente não tem uma informação precisa, não sabe de cabeça, porque a gente anotou nas fichas e eu tirei aquela foto rápida, falava, deixa eu mandar isso, e ficou na coisa para a gente poder apresentar. A gente não imaginava que ia ter essa interrupção, né? Imagina. Não, mas eu já me isso vai fazer uma parte do projeto de pesquisa, né? Pode ser as vilas operárias, por exemplo, que é o teu métier de trabalho, né? Vai estar lá. A gente fez uma coisa muito importante, que ninguém comentou. Na hora que a gente abriu uma caixa e fazia a ficha e via que tem projetos de arquitetura lá dentro, a gente fazia um asterisco no nome daquela marca. Marcava isso, fazia um símbolo lá, e olha, eu tenho nessa caixa um projeto interessante. Então, a gente fazia isso, entendeu? Tá bom? Muito bom. Então, de parabéns. Essa turma toda desse período fez muito projeto de vila operária, de casa, e às vezes alguns eram utópicos, assim, não tinha um terreno, né? Eu já esbarrei várias vezes procurando alguns projetos com endereço, em projetos sem endereço, também tem isso. O próprio Saturnino de Brito, engenheiro, no projeto para Vitória, né, do Novo Arrabalde, ele faz um projeto de uma casa proletária que não foi construída, né? Foram construídas milhares de casas, mas essa não foi construída. Né? Então, às vezes, tem essa casa utópica que serve de inspiração também para outros projetos.
Mas vocês estão de parabéns, estou encantada. Muito bom, muito bom. Obrigado, Luciano. Eu não sei se eu me perdi aqui, Denise, eu estou tomando conta aqui. A professora Clarice e o professor Werther querem fazer alguns comentários. Pois não. Professora Clarice. Oi, obrigada, Osvaldo. Rapidamente, eu queria só compartilhar uma reflexão que eu tive vendo a apresentação de vocês. Eu queria parabenizar primeiro, né, já até falei no chat, mas eu acho importantíssimo esse trabalho para o nosso campo da arquitetura. Eu sou uma profissional, né, arquiteta urbanista, que muitas vezes me ressinto da maneira como eu, pessoalmente, a minha geração foi formada nesse tema, né, eu estudei na Faculdade de Arquitetura da UFRJ, e era muito distante, né, a questão dos sistemas estruturais, passava muito pelo cálculo estrutural, e entender, vamos dizer assim, a arquitetura da estrutura, né, é uma coisa de uma beleza muito grande, né, e vamos dizer que toca nos fundamentos dessa prática, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo uma contribuição enorme para o nosso campo, para a nossa escola, para a maneira da gente pensar a arquitetura, e isso é muito importante. Espero que vocês divulguem bastante esse trabalho depois, porque realmente vale a pena. Parabéns. Obrigada, Clarice. Obrigado, professor. Professor Werther. Obrigado, Clarice. Professor Werther. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Né? É um comentário, um elogio, né? Parabenizar esse trabalho, que na verdade é um trabalho que une de uma maneira bastante primorosa, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? Dizer para os alunos que estão participando que eles têm uma sorte danada, né? De poderem usufruir, né, de um projeto que abarca esses 3 campos da universidade, que às vezes a gente trabalha de forma separada, né? E eu perdi alguns pedaços, que a minha internet caiu umas 2 ou 3 vezes, mas achei o trabalho extremamente interessante, né? Primeiro, por valorizar a tectônica dos prédios, né? E segundo, por enfatizar uma coisa que a gente normalmente esquece, né, como profissional, né, que a arquitetura não é feita só por arquitetos, né? Ela é feita por arquitetos, engenheiros, os trabalhadores, né, os pedreiros e os carpinteiros, e isso aparece quando a tectônica do prédio é desnudada, né? E também a integração, que eu acho que é fundamental, né, e a gente trabalha muito em paralelo, mas valoriza pouco, né, com a engenharia, né, aqui, né, nossa vizinha, irmã, da qual nós somos filhos, né, e ver a presença do professor German, que foi meu professor, né, que sempre valorizou, né, essa integração entre a engenharia e a arquitetura, né. Fico muito satisfeito de ver esse trabalho, né, que eu acho que é um trabalho que eu não me lembro da gente ter tido ainda aí dentro da escola de arquitetura, né? Então, é isso que eu queria dizer, né, e achei muito interessante. Obrigado. Obrigado, Werther. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Werther. Obrigado, Werther. Acho que não tem mais ninguém para falar, não. Werther, muito obrigado por suas palavras e referência a mim. A saudade é grande. Também, professor. Um abraço. Bom, então vou agradecer a todos pela audiência, pela presença, e estamos à disposição aí para pesquisas conjuntas, para consultas e para trocas. Muito obrigada. Viu, gostaria também de falar